Gente, estou aqui no Centro Cívico, em Curitiba, no Paraná, para trazer mais uma palavra de edificação ao seu coração. Nós sabemos que a palavra de Deus destaca a importância da adoração, mas nos próximos minutos eu quero falar com você a respeito de uma adoração que a Bíblia classifica como inútil, sem nenhum propósito, sem nenhum valor, sem nenhum resultado. Fique comigo, nós vamos refletir sobre isso. O Senhor Jesus, citando o profeta Isaías, ele declara, isso foi registrado lá em Marcos 7, nos versículos 6 e 7. Ele faz a seguinte afirmação: esse povo me honra com os lábios, o seu coração, contudo, está longe de mim. Então a afirmação, a declaração, ou poderíamos dizer o protesto de Deus através do profeta é: em vão me adoram. Interessante que a maneira como o Senhor trata disso não é de classificar isso de uma falsa adoração, nem tampouco de dizer que não é adoração, mas ele diz: em vão me adoram. Deus reconhece aquilo como adoração, mas ele classifica como uma adoração vã, como uma adoração inútil, como uma adoração que não cumpre o seu propósito. E algo que eu e você precisamos entender é que, em relação ao chamado de Deus para as nossas vidas, para o adorarmos, Satanás, o grande inimigo, não apenas de Deus, o nosso adversário e opositor, ele quando primeiro percebe a nossa inclinação à adoração, ele vai tentar nos impedir de adorar. Mas quando ele não consegue nos impedir de adorar, a sua estratégia se concentra em tentar anular a nossa adoração, para que mesmo que a gente prossiga, avance com a ideia de adorar, ela não cumpra o seu propósito. E um bom exemplo dessa classificação de uma adoração inútil, que ele tenta impedir e quando não impedir, então tenta anular, pode ser vista numa tipologia interessante. A palavra de Deus diz que Moisés vai até Faraó com uma mensagem muito clara. A mensagem é: deixa meu povo ir para que me adore. Por trás desse cenário nós temos uma figura de redenção. A saída da nação de Israel do Egito é uma figura de redenção. Podemos olhar para Faraó como uma figura de Satanás que oprimia e escravizava o povo que veio a ser o povo de Deus. Assim como eu e você, antes do encontro com Cristo, Colossenses 1,13 diz que Deus nos arrancou do império das trevas. Nós também éramos escravos, nós também estávamos debaixo da tirania de Satanás, e o que fez o povo sair do Egito foi aquela noite em que a Páscoa foi celebrada, o sangue do Cordeiro da Páscoa foi derramado. Paulo, quando escreve aos Coríntios, chama Jesus de o nosso Cordeiro Pascal. Todas as figuras estabelecem um paralelo. Por exemplo, quando a nação de Israel saiu do Egito e vão ao Monte Sinai, a declaração que Deus faz sobre eles lá é a mesma declaração que o apóstolo Pedro faz sobre nós, em 1 de Pedro 2,9, quando ele diz: vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Então eu quero tomar esse paralelo. Quando Moisés chega com a mensagem: deixa meu povo ir para que me adore, ele mostra que o propósito da redenção não é apenas nos tirar da escravidão, mas nos levar a um lugar de comunhão e de intimidade com Deus. Nós podemos perceber que a aplicação da redenção no sentido espiritual para nós não é diferente. A Bíblia fala a respeito de Zacarias, o pai de João Batista, o sacerdote, que cheio do Espírito Santo profetizou. E a declaração dele foi: para que, libertos das mãos dos nossos inimigos, o adorássemos em santidade e justiça todos os nossos dias. Na hora de falar da redenção que o Messias trazia, ele também mostra que o propósito, o desfecho final é a adoração. E como adoração não fala apenas de um culto que prestamos, eu falo daquele lugar de comunhão, de intimidade com Deus. Bom, vamos às figuras. Quando Moisés, em Êxodo 5, chega a Faraó com a mensagem: deixa meu povo ir para que me adore, a primeira atitude de Faraó é se colocar contra. Ele diz: esse povo, na verdade, deve estar muito ocioso para estar pensando em adoração. Ele diz: vamos sobrecarregá-los de trabalho. Ele dobra a carga de trabalho. Ele diz para que eles não tenham tempo de pensar em adoração. A primeira atitude é: vamos dissuadi-los dessa ideia. No entanto, quando ele não foi bem sucedido, mesmo porque nem Moisés nem o povo voltam atrás, ele começa a oferecer a Moisés algumas contrapropostas. Nós temos ali, tanto de Êxodo 8 até o capítulo 10, nós temos 4 contrapropostas, por assim dizer, que Faraó fez a Moisés. Na primeira delas, ele diz a Moisés: para que sair do Egito? Adora aqui mesmo. Interessante que o Egito é uma figura do mundo e de um lugar de pecado. Mas, obviamente, Moisés recusa a contraproposta de Faraó. Ele diz: nós não vamos fazer isso no Egito. Na verdade, permanecer no Egito significava permanecer escravos. E a adoração não é para escravos, a adoração é para livres. Mas, na verdade, essa proposta de não sair do Egito, para nós, tem uma aplicação espiritual muito forte.
Gálatas 1,4 diz que Jesus se deu a si mesmo, não apenas para nos resgatar, não apenas para perdoar os nossos pecados, mas a Bíblia diz, mas para nos desarraigar desse mundo perverso. Andar com Deus significa separar-se do mundo, significa ter que sair do Egito. E deixa eu te dizer, quando nós aceitamos essa proposta, hoje feita não por um faraó natural ou literal, mas pelo que ele simboliza, quando caímos no engodo de Satanás, de acreditar que podemos permanecer no mundo e ainda assim adorar a Deus, a nossa atitude anula a verdadeira manifestação dessa adoração a Deus. Mas Moisés não aceitou, ele disse, não, ninguém vai ficar no Egito, o faraó endurece, não diz ninguém vai a lugar nenhum, as pragas vêm, e à medida que o juízo de Deus se manifesta, ele amolece um pouco, e ele diz, então tá bom. Nesse momento ele faz uma segunda contraproposta. Qual era a segunda contraproposta? Ele diz, vocês podem até sair do Egito, mas ele diz, só não vão muito longe. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, tudo bem, pode até sair, mas não vamos romper por completo. Fique por perto, mantenha contato. É quase como se ele dissesse, pode até sair, só não vá muito longe e não desligue, porque eu não quero perder contato com vocês. Então, na verdade, a gente diria que essa segunda contraproposta é um desdobramento da primeira. É quase uma forma de dizer, olha, você até sai dos limites, mas não vá muito longe, porque eu não quero perder o contato com você. Naquele momento, Moisés, mais uma vez, recusa, dizendo de forma alguma. E eu e você precisamos entender que não basta apenas sair do mundo e permanecer por perto. A palavra de Deus diz na mensagem de Estevão, em Atos capítulo 7, que alguns no seu coração, falando dos israelitas, voltaram ao Egito. Nunca voltaram de forma natural, literal, mas no coração voltaram porque tinham saudades. Eu te pergunto, será que você em algum momento, mesmo depois de ter saído do mundo, tem sentido vontade de voltar para lá? Mesmo não tendo vontade, sentiu saudades daquilo, porque permanecer por perto também anula a nossa adoração. Moisés recusa, mas pragas e juízos da parte de Deus é manifestado, então vem a terceira contraproposta. O faraó pergunta para Moisés, quem vai? Moisés diz, como quem vai? Vai todo mundo. O faraó diz, não, os homens podem ir, mulheres e crianças ficam. Basicamente o que ele está dizendo, se eu não puder anular a sua adoração, prendendo você no terreno da consagração, te mantendo no mundo ou por perto, a segunda coisa que eu quero bagunçar, o que o faraó está dizendo, é impedir que você adore a Deus em família. Nós precisamos entender o chamado de Deus para que nós possamos cultuá-lo em família. E eu creio que nós estamos vivendo um tempo onde Deus quer levantar muita gente, que a semelhança de Josué vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Gente que está decidindo servir ao Senhor não apenas sozinho, mas dizendo, sou eu, toda a minha família. Interessante que parece que cada contraproposta que o faraó faz vai ficando mais sutil do que a primeira. A primeira é descarada, fica no Egito. A segunda, então tá bom, sai, mas não vai muito longe. Essa terceira é ainda mais sutil. É como se ele dissesse, olha, eu até deixo você adorar, se eu não consigo te prender aqui no mundo nem por perto, tudo bem, mas se eu impedir você de adorar a Deus com a sua família, eu já me dou por satisfeito. Eu quero que você entenda que Deus não apenas espere que você o adore em consagração, fora e longe do Egito, mas também com toda a sua casa. Porque negligenciar o envolvimento da nossa família no culto e na adoração a Deus também pode anular a nossa adoração e aquilo que Deus espera de nós. Mas é interessante que existe uma quarta contraproposta. Essa quarta contraproposta, talvez de todas, seja mais sutil. Porque depois de mais pragas e juízos, o faraó acaba cedendo e diz, então tá bom, não precisa ficar no Egito, não precisa ser por perto, pode ir todo mundo. Mas a última colocação dele é, mas os rebanhos ficam. E nesse momento é interessante que Moisés parece manifestar uma indignação maior do que nas propostas anteriores. Moisés diz, o quê? Como iríamos nós e não sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus? Ele diz, vai todo mundo, ninguém fica no Egito, nem por perto, as famílias vão, mas ele diz, os rebanhos também, porque nós precisamos sacrificar, adorar ao Senhor. E agora Moisés inclui um outro elemento na adoração. Acho interessante, quando falamos de adoração, a maioria de nós pensa no culto de lábios, que o livro de Hebreus chama do sacrifício de louvor, o fruto de lábios que confessa o seu nome. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus fala de algo mais a respeito do que apenas eu e você declararmos. A mensagem de Isaías, citada por Jesus, fala que, além dos nossos lábios, o coração precisa acompanhar. Mas esse quarto elemento fala de um último aspecto da adoração que também é muito importante. Envolve a adoração com os nossos bens. Eu sei que esse é um assunto que muitos não gostam que se fale, não gostam de tratar ou comentar, mas a verdade, quando você olha para a palavra de Deus, algumas das cenas de adoração extravagante, como de Maria de Betânia, que derrama aquele perfume precioso no Senhor, elas envolvem a adoração com os bens. Quando o Senhor Jesus vem a esse mundo,
A palavra de Deus descreve um cenário muito interessante, quando os pastores no campo assistem uma multidão de anjos que aparecem, dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. É interessante que nesse momento do nascimento de Jesus, há uma festa que se manifesta com música, com canções. Eu brinco que eu pagaria qualquer valor de ingresso para assistir esse espetáculo, essa música. Mas a adoração que Jesus recebeu não foi apenas o canto dos anjos. A Bíblia fala daqueles 3 magos trazendo ouro, incenso e mirra, porque a adoração que foi oferecida a Cristo por ocasião do seu nascimento não se limitou somente à adoração com os lábios, mas também à adoração com os bens. Existe um mistério por trás disso, que mesmo que a gente não entenda profundamente, nós precisamos corresponder com Deus e praticar também nesse nível. Parece que a última carta que o diabo guardou na manga, que o faraó tinha na manga, era dizer, então tá bom, se eu não consigo te manter nem no mundo nem por perto, o terreno da consagração comprometido, se eu não consigo impedir você de adorar a Deus com a sua família, o importante é que eu te impeça nessa área. A minha pergunta é, você acha que essa última é sem valor? A ponto do inimigo, em outras palavras, está dizendo, eu desisto de brigar pela sua consagração, eu deixo sua família em paz, desde que eu te impeça de adorar a Deus com os seus bens. Eu acredito que isso é mais sério do que a gente tem compreendido, mas que Deus nos dê graça para corresponder em todos esses níveis, para que a nossa adoração em momento algum seja anulada. Que você prossiga não apenas adorando a Deus, mas com adoração útil, que cumpra o seu propósito, que não é anulada pelas artimanhas do diabo. Essa é a minha oração, é o meu desejo sincero, em nome de Jesus. E o Senhor te abençoe.